Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Meus amigos, vamos iniciar os nossos trabalhos nessa sexta-feira maravilhosa falando sobre a rodada de ontem da NBA. Tivemos uma rodada mais curta ontem, né? Foram apenas 4 jogos. Rodada curtinha, o vídeo não deve ficar muito longo, rapidinho a gente mata esses 4 jogos. Então, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com seus amigos e vamos começar. Vamos começar aqui a falar sobre os jogos de ontem. Antes, deixa eu só dar um golinho aqui, porque, cara, dormi tarde, acordei muito cedo, então sem isso aqui, ó, e sem café, não tem jeito, cara. Não tem como. Eu não funciono sem isso aqui. Inclusive, vou aqui fazer um elogio à Monster. Não tá me pagando nada, tá? Não tá me pagando nada. Mas eu vou fazer um elogio. Esse Monster Mango Louco, muito bom, tá? Muito bom, sabe? Gostoso. E a latinha é muito bonita, né? A latinha toda estilizada, essas caveironas aqui, ó. Muito legal. Eu que gosto de colecionar as latinhas. Muito bom, hein? Parabéns aí, Monster. E se quiser patrocinar, só fazer aquela ligação, hein? Só fazer aquela ligação. Vambora! Né? Depois desse merchan que eu não ganho R$1. Eu sou muito ruim nisso. Eu faço merchan de graça. É inacreditável a minha falta de profissionalismo. É inacreditável. Vamos lá! Começando com Filadélfia e Toronto. Né? O Filadélfia venceu o Toronto Raptors. Agora, sem o James Harden, né? James Harden oficialmente está fora do Filadélfia. Né? O Filadélfia conseguiu vencer e mostrou que há vida sem James Harden. Existe vida sem James Harden, 114-99. Ó, no primeiro quarto, nós vimos duas equipes muito bem coletivamente. Né? Os dois times foram muito bem no primeiro quarto. O Toronto teve um Gary Trent, um Chris Boucher, um Scottie Barnes, né? Muito bem. Scottie Barnes, inclusive, em 5 minutos, ele meteu 12 pontos com 100% de aproveitamento. Né? Começou super bem, o Toronto teve um bom desempenho nos dois lados da quadra, só que do outro lado, o Philadelphia também jogou muita bola. O Tobias e o Embiid tiveram uma excelente produção. A defesa dos Sixers fechou bem o primeiro quarto e o time conseguiu fechar vencendo por 4 pontos. No começo ali do segundo quarto, o OG, o Boucher e o Scottie Barnes voltaram a aparecer bem, né? Os três conseguiram cortar a diferença para apenas 1 ponto nos primeiros 7 minutos do segundo quarto, só que depois de uma sequência de 7 pontos seguidos do Kurtmax e de boas bolas de Maxey, Harris e Embiid ali na reta final, o Philadelphia conseguiu fechar o primeiro tempo vencendo por 9. Terceiro quarto começou com Pascal Siakam brilhando, né? O Siakam comandou o ataque do Toronto nos primeiros minutos do terceiro quarto e em 4 minutos cortou a diferença de novo para apenas 1 pontinho. O jogo, a partir daí, ficou pau a pau, né? Ficou ali bem disputado, só que a partir do momento que o Maxey e o Embiid pegaram ali o ritmo, Filadélfia conseguiu desgarrar, né? Os dois tiveram uma ótima produção e na reta final o Kelly Oubre marcou 8 pontos seguidos e o Sixers foi para o quarto período com uma vantagem de 13 pontos. E aí no quarto período o Toronto até tentou buscar a virada, só que o Embiid pegou fogo e garantiu a terceira vitória do Filadélfia na temporada, né? Filadélfia começa 3-1 e jogando um ótimo basquete, tá? Jogando um ótimo basquete. O Nick Nurse tá fazendo um trabalho fantástico com esse time do Sixers. E ontem fez valer de novo a lei do ex, hein? Realmente a lei do ex não falha nunca. Nunca. Nick Nurse, que era treinador do Toronto, venceu o seu ex-time. O Toronto não fez um jogo ruim, tá? Funcionou ali no coletivo, só que o individual do Philadelphia foi melhor. Né, o Toronto teve ali o Scottie Barnes com 24 pontos, 8 rebotes e 8 assistências, só que o Philadelphia teve o individual do Embiid, teve o individual do Kelly Oubre, do Tobias e do Maxey. Então,
faltou um pouquinho desse... Faltou star power no Toronto ontem. Faltou. O Embiid, 28 pontos, 13 rebotes e 7 assistências. Eu tô impressionado com o número de assistências que o Embiid tem distribuído nesses primeiros jogos, cara. Eu tô impressionado. Tá passando muito bem a bola. Ontem, ele achou um passe pro Kelly Oubre, que foi a lá Nikola Jokic. Ele tava de costas, jogou a bola para trás, foi uma coisa linda. Coisa linda. Tô gostando muito de ver esse Embiid mais playmaker. E o Philadelphia tá funcionando muito bem com o Embiid passando mais a bola. Eu tô gostando muito. Kelly Oubre, 23 pontos, mais uma ótima atuação do Kelly Oubre. Tobias Harris, 23 pontos, muito eficiente. E o Tyrese Maxey, 18 pontos, e apareceu muito bem nos momentos, né, decisivos ali, né? Ali no terceiro quarto, no quarto período. Maxey teve uma boa produção. New Orleans Pelicans encarou o Detroit Pistons e mesmo sem o Ingram e sem o Zion, New Orleans venceu 125-116, cara. O primeiro tempo do Pelicans foi maravilhoso, cara. Foi maravilhoso. O Matt Ryan meteu 4 bolas de 3 no primeiro tempo. 4 bolas de 3. O CJ McCollum entregou 25 pontos. E o Herb Jones teve um impacto na defesa impressionante, cara. Impressionante. O Pelicans engoliu o Detroit no primeiro tempo, foi para o intervalo, vencendo por 72-49. Impressionante. No terceiro quarto, o Pistons até conseguiu reagir, conseguiu botar uma parcial de 34-22, só que no quarto período, o Matt Ryan voltou a aparecer bem, matou boas bolas de 3, e o Herb Jones simplesmente trancou ali na defesa, teve um desempenho defensivo fantástico, e o Pelicans garantiu a sua 4ª vitória na temporada. Pelicans começa a temporada muito bem, campanha 4-1, e o Detroit acabou sofrendo a sua 4ª derrota, campanha de 2-4, né? Destaques do Pelicans: Herb Jones, 4 blocos, 3 roubos de bola e ainda conseguiu 21 pontos. Jogaço do Herb Jones. CJ McCollum, que começo de temporada do McCollum, hein? 33 pontos e 5 assistências. Começa muito forte a temporada. Matt Ryan, torcedor do Lakers, lembra do Matt Ryan? 20 pontos, com 75% de aproveitamento na linha de 3. Sniper demais o Matt Ryan ontem. Valanciunas também jogou bem, vale o destaque para o Valanciunas, 23 pontos, 13 rebotes e 3 bloqueios. Pelo lado do Pistons, destaque vai para o Cade Cunningham, 22 pontos e 11 assistências, né? Ótimo começo de temporada também do Cade Cunningham. Como é bom ver ele saudável, né? Como é bom. Orlando Magic e Utah Jazz fizeram um jogaço, tá? Foi um jogo muito bom, muito equilibrado, mas no final o Orlando conseguiu vencer 115-113. Ó, no primeiro quarto, jogo muito equilibrado, jogo pau a pau. O Magic conseguiu produzir 30 pontos e conseguiu distribuir bem essa pontuação. Quase todo mundo que entrou em quadra pelo Magic no primeiro quarto pontuou, né? O time foi muito bem no coletivo. Só que do outro lado, Clarkson e Collins, né, o John Collins, tiveram uma excelente produção, os dois tiveram um ótimo volume, e o banco do Utah veio bem, e o Jazz fechou o primeiro quarto, vencendo por 4. No segundo quarto, o Utah teve ali uma queda de produção, o ritmo caiu um pouquinho, e o Orlando cresceu no jogo. O Carter e o Paulo Banchero entregaram muito no ataque. Franz Wagner também foi bem. Os 3 combinaram para 21 pontos e o banco do Magic fez a diferença, cara. O banco produziu 15 pontos no segundo quarto. Orlando buscou a virada e foi para o intervalo na vantagem. No terceiro quarto, o perímetro do Utah foi muito bem. O time conseguiu cortar a diferença, só que o Magic seguiu na liderança por conta do Paulo Banchero. O Banchero teve um ótimo volume no terceiro quarto. Cole Anthony também entrou bem, né? O Cole Anthony
que tem sido um dos melhores reservas nesse começo de temporada, teve um bom impacto no terceiro quarto também, e o Magic sustentou a sua liderança, e aí chegamos no quarto período. Quarto período, trocação total, pau a pau, e faltando 25 segundos, o Lauri Markkanen matou uma bolaça de 3 que colocou o Utah Jazz na vantagem, só que logo na posse seguinte, o Paolo Banchero foi para dentro do John Collins, conseguiu a bandeja, colocou o Orlando na frente, faltando ali 14 segundos para acabar, e na última posse, o Orlando defendeu super bem e garantiu a sua terceira vitória na temporada. Orlando começa 3-2 e o Utah começa 2-4. Destaques da vitória do Magic: Paolo Banchero e Cole Anthony, tá? Paolo Banchero, 30 pontos, 9 rebotes, 5 assistências, 3 roubos de bola, 9 de 13 no field goal, 2 bloqueios, e foi ele que matou a bola da vitória. Foi ele que conseguiu aquela bandeja maravilhosa que colocou o Orlando na frente. Melhor partida do Banchero nesse começo de temporada. Ele precisava de um jogo assim, né? Até porque contra o Lakers ele foi bem mal. Então o Banchero precisava de um jogo desse para dar uma moral. Mandou bem demais. E o Cole Anthony, como eu disse antes, um dos melhores reservas nesse início de temporada. Foram 18 pontos, 7 rebotes, 7 assistências e 2 roubos de bola pro Cole Anthony no jogo de ontem, velho. Que impacto que ele teve. E que impacto ele vem tendo, né? Nesse começo de temporada. Tô gostando muito do Cole Anthony. Nada como uma renovação contratual para, né, pro cara começar a temporada bem, né? Começar a temporada com grana no bolso é bom demais, né, Cole Anthony? Pelo lado do Utah, Lauri Markkanen jogou muito bem, Jordan Clarkson teve uma boa produção, só que o destaque vai pro John Collins, apesar dele não ter conseguido parar o Paolo Banchero naquela última bola. O John Collins teve um jogo em si muito bom, foram 20 pontos, 10 rebotes, 3 de 4 na bola de 3. Foi um bom jogo do John Collins, apesar, né, dele não ter conseguido parar o Paolo Banchero naquela última jogada. E para fechar, vou falar sobre Spurs e Phoenix. Não vou me estender muito nesse jogo, porque eu já soltei aqui no canal a análise, né, desse jogo, onde eu, né, falei de forma bem profunda sobre o confronto, mas obviamente que eu não vou deixar de falar, vou dar uma passada aqui por cima. O Spurs ganhou do Phoenix 132-121, o jogo foi lá no Arizona e o Phoenix teve a volta do Devin Booker. Devin Booker voltou de lesão e mesmo assim o Spurs ganhou por conta dele. Victor Wembanyama, cara. O que o Wembanyama jogou ontem foi sacanagem. No primeiro tempo, o Spurs dominou totalmente o jogo, né? O Spurs teve uma agressividade na defesa que foi impressionante, né? Forçou turnover, né? Capitalizou muito bem em cima desses turnovers, contra-atacou muito bem. O San Antonio teve uma transição muito rápida, uma transição ofensiva muito rápida, que machucou demais o Phoenix Suns. O Wembanyama teve uma produção muito boa, principalmente no segundo quarto, onde ele matou a defesa do Phoenix no pick and roll, matou, e o Spurs foi pro intervalo com uma vantagem de 20 pontos, cara. 20 pontos de vantagem. Nossa, o Spurs jogou demais, só que infelizmente o Spurs acabou tendo uma baixa. O Devin Vassell, ele sentiu a virilha e acabou não voltando do intervalo até o momento. Não saiu nada sobre o estado de saúde do Vassell, ele vai fazer, né, ou já fez uma ressonância magnética para ver se teve ali alguma coisa mais séria, mas o Popovich falou depois do jogo que, assim, a sensação era de que o Devin Vassell não estava legal, né, ele estava com muita dor, e alguns insiders do Spurs, né, alguns insiders ali de San Antonio, falaram que existe uma chance dele perder alguns jogos aí por conta desse problema na virilha. Bom, sem o Devin Vassell, o ataque do Spurs teve uma pequena queda de produção no terceiro quarto, apesar do Wembanyama ter conseguido colocar o Spurs 24 pontos na frente, o Spurs caiu de produção ali na reta final do terceiro quarto. O Devin Booker e o Kevin Durant apareceram super bem e o Phoenix conseguiu
diminuir para 14 pontos. E no quarto período, cara, o Phoenix botou uma pressão absurda, cara. Devin Booker, Kevin Durant, o Diop entrou super bem, saiu muito bem do banco. E o Phoenix chegou a diminuir para apenas um ponto, faltando ali 5 minutos para acabar. Né? Faltando 5 minutos para acabar, o Phoenix diminuiu para apenas um pontinho, só que aí o Wembanyama apareceu. Nos últimos 3 minutos do jogo, o Wembanyama marcou 10 pontos, tá? 10 pontos, incluindo uma cravadaça na cabeça do Wilbanks e uma bola de 3 que matou o jogo, ali faltando 1:30 para acabar. E graças a ele, o Spurs segurou a pressão do Phoenix e garantiu a sua terceira vitória na temporada e a sua segunda vitória seguida contra o Phoenix Suns. San Antonio começa 3-2 e o Phoenix 2-3. Destaque do jogo foi o Wembanyama, simplesmente 38 pontos, 10 rebotes, 2 blocos, 15 de 26 no field goal e 3 de 6 na bola de 3. Esses foram os números do Wembanyama ontem. Ontem, o Wembanyama, ele alcançou algumas marcas impressionantes. Eu pretendo, hoje ainda, fazer um vídeo falando sobre todas essas marcas que o Wembanyama alcançou ontem, só que citando apenas duas aqui. Com os 10 pontos que ele marcou nos 3 minutos finais desse jogo, ele ultrapassou Luka, Curry, LeBron e DeRozan e é hoje o jogador nessa temporada com mais pontos no clutch time. Ele superou Luka, Curry, LeBron e DeRozan. Ele é hoje o jogador mais clutch da NBA. É o cara que mais pontuou no clutch. Impressionante. E uma outra marca, o Wembanyama se tornou o primeiro novato a ter 85 pontos, 35 rebotes e 10 tocos nos seus 5 primeiros jogos na NBA desde Shaq em 92. O último novato que conseguiu esses números nos seus 5 primeiros jogos na NBA foi o Shaq, um dos pivôs mais dominantes da história da liga em 1992. Simplesmente Victor Wembanyama, meus amigos. E ainda tem gente que quer comparar ele com o Bol, né? Aí é o que me pega. Aí me pega demais. É brincadeira. Grande vitória do Spurs. Pelo lado do Phoenix, vale destacar a volta do Devin Booker, 31 pontos, 9 rebotes, 13 assistências, 10 de 19 no field goal, 5 de 7 para 3. Foi um ótimo jogo do Devin Booker, mas acabou que o Wembanyama roubou a cena. O Wembanyama roubou a cena. Que momento. Que momento do Wembanyama, hein? Que começo de temporada do Wembanyama. Impressionante. Não vou me estender muito não, porque se eu começar a falar do Wembanyama aqui, aí o vídeo vai bater 40 minutos, porque eu amo falar sobre esse moleque, que é isso, né, velho? É muito especial. O Wembanyama é especial demais. E se alguém tinha alguma dúvida sobre isso, depois de ontem, cara, você não tem mais o direito de não achar o Wembanyama especial. Você não tem mais o direito disso. Não tem. Simplesmente não tem. É isso, meus amigos. Esses foram os jogos que rolaram ontem. Comenta aqui sua opinião, o que você achou dos jogos, né? Qual foi a vitória mais surpreendente para vocês? Foi a do Spurs? Foi a do Spurs a mais surpreendente? Ou foi talvez a do Orlando, né, contra o Utah fora de casa? Fazia tempo que o Orlando não vencia em Salt Lake. Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para os seus amigos. Hoje teremos o início, né, da Copa da NBA, teremos aí a primeira rodada da Copa da NBA. Então, vamos ver. Eu tô curioso para ver as quadras dos times, né? Porque a NBA publicou que nos jogos, né, que serão válidos pela Copa da NBA, as quadras serão diferentes. Então, tô curioso para ver como é que vai ser as quadras das equipes. Eu vi ali o desenho das quadras. No papel eu não gostei tanto. Quero ver na prática ali durante o jogo. E é isso. A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço.
Dá uma olhada no primeiro comentário fixado, que vai ter um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto, período de teste grátis. League Pass é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga. E por lá você tem acesso a todos os jogos da NBA, ao vivo, com a melhor qualidade. E usando o link, você consegue um desconto e um período de teste grátis. Então, não perca essa oportunidade, garanta já seu League Pass. E tamo junto, né? A gente se vê mais tarde. Grande abraço e tchau, tchau.